Olá, meu amigo engenheiro eletricista. Nesse vídeo nós vamos falar sobre perícias criminais de engenharia elétrica. Vou fazer um comparativo entre perícias criminais e perícias judiciais. Vou contar a minha história na perícia criminal. Vou dizer para vocês quais são os tipos de perícias comuns na área criminal para quem tem interesse nessa área também. E no final do vídeo eu vou apresentar uma oportunidade relacionada às perícias criminais que não precisa de concurso público. Então vamos começar? Vamos lá. A perícia criminal, então, ela difere da perícia judicial justamente por essa natureza penal, criminal, né? O Estado ele tem o dever de manter a ordem no nosso país, de acordo com a nossa Constituição. Então é prerrogativa do Estado que as polícias, que o sistema judiciário dê conta dessa questão criminal. Para isso tem o Código de Processo Penal e o Código Penal ali estabelecendo, por exemplo, as penas para quem comete um crime. Então a perícia criminal, ela é uma prerrogativa do Estado, nós vamos ter que fazer concurso público se desejamos atuar nessa área em específico. Diferente da perícia judicial, que é o que eu trago aqui no canal da Elétrica Forense há bastante tempo, justamente porque não precisa de concurso público. A atuação como perito judicial se dá na esfera civil, onde há reparação de danos, né? Não há uma necessidade ali de separar aquele indivíduo da sociedade porque ele cometeu um crime para manter a ordem social. É mais uma reparação de danos e geralmente é uma questão financeira. Então, na perícia judicial, a nomeação ali dos profissionais cadastrados no Tribunal de Justiça, na perícia criminal somente via concurso público, certo? A minha história na perícia criminal, comecei em 2018, passei num concurso em 2017 e em 2018 eu assumi lá no Departamento de Criminalística do Rio Grande do Sul como perito criminal oficial. Eu fiz um concurso com cerca de 400 a 450 candidatos na área de engenharia elétrica e fiquei em primeiro lugar, né? Até com uma margem de sobra ali do segundo colocado. Lá em 2017, então, eu fiz o concurso, acabei assumindo, sendo chamado em meados de 2018, se eu não me engano, junho de 2018, e entrei então na seção da Divisão de Engenharia Legal de Perícias Elétricas e Incêndios. Quando eu entrei nesse cargo de perito criminal oficial, eu fiz um curso de formação, que é natural, é normal acontecer para treinar os peritos que vão atuar aí nos departamentos de criminalística como peritos oficiais, né, criminais. E aí foi um curso de formação de 665 horas, onde iniciou sendo uma parte geral e metade do tempo ali foi dedicado às perícias na área de engenharia. E no finalzinho tinha um estágio também, onde a gente ia aos locais junto com um perito mais experiente que nos apontava ali o que fazer no local, né? Treinava a gente o que fazer no local e depois corrigiam os nossos laudos periciais. E essa correção era muito importante, tanto é importante que na formação em perícias judiciais elétricas que eu ensino aqui na Elétrica Forense, eu faço uma espécie de simulado dessa situação, eu dou as instruções ali para os meus alunos escreverem seus laudos periciais e eu corrijo eles ali na plataforma através do desafio do laudo pericial blindado, tamanha a importância que eu sei que tem para gerar segurança, para dar um maior entendimento e para fixar as ideias do que tem ali no conteúdo que é estudado também, né? Ajuda e evolui demais na questão anímica e na questão de conhecimento também do profissional. Por exemplo, eu tive laudos corrigidos por peritos que fizeram a perícia na Boate Kiss, né, o incêndio da Boate Kiss, muito famoso aí, de muita repercussão. Bom, na perícia criminal, então, o engenheiro eletricista ele vai acabar se deparando com situações onde há uma suspeita de um crime, tá? E aqui agora eu vou começar a comentar com vocês quais foram as principais atividades, das que eu lembro, né? Foram muitas, então vou tentar lembrar aqui da maioria, ou pelo menos resumir de uma forma completa, assim, as possibilidades e as atuações. Lembrando que a perícia ela é infinita, né? Pode ter diversos casos, a natureza dos casos aí são bem diversos, mas vou tentar padronizar em alguns tipos de perícias aqui para quem tem interesse no tema. A primeira perícia que vem na minha cabeça quando a gente fala de perícias criminais de engenharia elétrica é a perícia de acidentes com eletricidade,
né, o que nós chamamos de eletropressão. Acidentes relacionados à eletricidade artificial, que é essa eletricidade guiada que vem aí das redes de distribuição, ou ainda, né, com uma fonte de corrente contínua, que não é uma eletricidade natural conforme a literatura, que seria uma descarga atmosférica, por exemplo. Tá? Esses acidentes podem envolver ambientes domésticos, podem envolver ambientes de trabalho, então há toda uma questão que é analisada para verificar se não houve ali nenhuma falta de zelo do empregador, por exemplo, nos casos de acidentes de trabalho, ou se um equipamento estava adequado para ser utilizado, por exemplo, né? Ou ainda se houve ali outros fatores que poderiam gerar um homicídio culposo lá, né, já na esfera do direito agora, que não é bem a função do perito criminal nem judicial, mas a gente coloca os elementos técnicos que ajudam os operadores do direito a tipificar esse tipo de problema, né? Outra situação que acontece bastante são os incêndios com origem elétrica. Atendi bastantes acidentes, incêndios, muito corriqueiro também, acidentes com morte, inclusive, né? E a questão elétrica, ela acaba preponderando muitas vezes. Nós temos aí 1/3 dos acidentes, dos incêndios com eletricidade, tem a origem elétrica, em média. E mais do que isso, são aqueles incêndios com a suspeita de origem elétrica. Então, o engenheiro eletricista, nas perícias de incêndio, pelo seu conhecimento na área de instalações elétricas, proteções, entre outros aí, conhecimento da área de engenharia, acaba sendo um profissional bem importante para esse tipo de exame pericial, principalmente quando há suspeita de origem elétrica. Não poderia deixar de citar o tipo de perícia relacionado aí aos eventuais furtos de energia elétrica. Então foi aí que eu tive, né, um conhecimento bastante forte relacionado à metrologia legal, que eu conheci os laboratórios ali onde eram feitos os ensaios nos medidores, tanto de metrologia quanto os ensaios destrutivos para verificar ali possivelmente qual foi o mecanismo utilizado pelo criminoso, digamos assim, para modificar o mecanismo daquele medidor de energia elétrica, né? Esses são os 3 casos mais comuns assim de perícias criminais na área de engenharia elétrica. Agora vou soltando outros casos interessantes aqui, né? Peguei casos de apagões, onde a pessoa estava, uma delas, por exemplo, dava para ver nas filmagens nesse caso, né? Estava bastante agressiva, bastante revoltada com a vida e decidiu desligar ali os circuitos de uma subestação que ele trabalhou durante um tempo, né? Não sei qual foi a motivação, mas estava bem nítido que foi intencional. Então, 3 cidades ficaram sem energia elétrica e por mais de 8 horas, eu acredito, nessa situação. Então, um apagão, por exemplo, provocado intencionalmente, vários serviços na sociedade necessitam dessa continuidade na energia elétrica, então um problemão bastante grande, um crime realmente, né, nesse caso. Outro tipo de exame pericial que nós temos com frequência na perícia criminal é a questão do furto e arrombamento de subestações, cabos elétricos, acontecem bastante. Também são situações onde há ali a perícia para verificar a quantidade que foi subtraída, né, para verificar algum traço de autoria dessa situação. Também na perícia criminal nós nos preocupamos, além da materialidade, também da autoria, né? Diferente da perícia civil, da perícia judicial, que é mais uma questão material e objetiva. Aqui na perícia criminal nós temos que ajudar ali o juízo, o poder judiciário, a enxergar quem é o agressor, quem é a pessoa que está cometendo o crime, para que ela seja punida adequadamente, relacionada ali ao delito que ela está cometendo naquela situação, tá? Muitas máquinas também, existiam outras perícias que a gente recebia no próprio laboratório do departamento para fazer a perícia em máquinas, como por exemplo máquinas de lavagem de alta pressão, como máquinas lava-jato mesmo, né? Muitas máquinas de origens diversas que provocaram choques elétricos ou que incendiaram, que poderiam ser ali a fonte inicial de um incêndio, também foram analisadas, essa em um ambiente controlado, ambiente interno ali do departamento, né? Beleza, nós temos também algumas perícias relacionadas a telecomunicações e
Eletrônica, deixa eu lembrar tudo aqui para vocês, né? Muitas máquinas caça-níqueis, né? São computadores, basicamente, a grande maioria deles. Máquinas de cartão de crédito utilizadas ali para modificadas com software instalado para fazer apostas do jogo do bicho, também muita análise, muitas dessas máquinas aí foram analisadas por mim. Também temos dispositivos bloqueadores de sinal de rastreador, né, para aí delitos relacionados a roubos de carga, por exemplo, roubos de veículos, furtos de veículos ou roubo de veículos, né? Outro dispositivo que eu atendia bastante são a questão dos chapolins, que é um nome popular, digamos assim, para bloqueadores de sinal de controle remotos. Então era um dispositivo que bloqueava ao mesmo tempo ali, que era acionado junto com o controle remoto do carro para abrir a porta de um veículo, por exemplo, e aí não funcionava o mecanismo, o carro permanecia aberto e facilitava ali o furto desse veículo, por exemplo. Então utilizávamos ali analisadores de sinal de telecomunicações, sinais e frequência, né? Para finalizar, eu fiz algumas perícias interessantes também, assim, das que eu lembrei, relacionadas ao Arla 32 em caminhões. Foi um trabalho bastante completo que eu fiz em parceria ali com os engenheiros mecânicos do departamento, e a gente analisou então os dispositivos para emular o consumo de Arla 32 nos caminhões, né? O Arla 32 é um dispositivo ali que diminui as emissões de gases tóxicos nesses veículos e é obrigatório conforme a legislação ambiental. E quando manipulado, acabava não consumindo este combustível, digamos assim, que ajudaria ali na redução da emissão desses gases, né? Trazendo um benefício financeiro aí ao autor deste delito, tá? Então, são variados, com certeza eu fiz mais perícias, agora eu só lembrei dessas, né? Se fizer uma pesquisa aí mais completa, com certeza lembraria de outras coisas, daria para entrar em vários temas, como por exemplo incêndios aqui, falar dos incêndios veiculares, por exemplo, né? Subdividir aí esses tipos de exames periciais, mas só para quem quer ter uma ideia do que é a perícia criminal de engenharia elétrica, acho que esse vídeo já foi bastante instrutivo, certo? Algumas nuances interessantes da perícia criminal, né? É possível trabalhar, por exemplo, em regime de plantão na maioria das situações, né? Isso vai depender das chefias ali, de onde o profissional que passar no concurso público depois do curso de formação vai ser lotado, né? Eu fui lotado então na seção de perícias elétricas e incêndios dentro da divisão de engenharia legal. Eu tive muita casuística, muitos casos e aprendi muito também ao longo, né, da minha jornada lá desde 2018, né? Outra questão importante é que é possível atuar na área criminal sem precisar prestar concurso público como assistente técnico judicial. Da mesma forma que nós temos o perito assistente técnico na área civil, na área de perícias judiciais, nós temos o assistente técnico na área criminal, que vai ser contratado por uma das partes ali do processo, que é a parte, provavelmente, a parte ré, né? Porque a outra é o Estado, quando a gente fala de um processo criminal. Então, se a parte ré está precisando de uma defesa mais robusta, com elementos técnicos, ela vai procurar um assistente técnico. Essa figura do assistente técnico na área criminal é bem comum na área de incêndios, na área de acidentes do trabalho também. Nós temos bastante participação de peritos nessas duas áreas, peritos assistentes técnicos, que é uma possibilidade do engenheiro eletricista atuar sem prestar concurso público, atuando como autônomo em parceria ali com os advogados nesses casos. Certo? Se você tem interesse em atuar nessa área de perícias de engenharia elétrica, aqui na Elétrica Forense eu ensino a parte das perícias que não precisa de concurso público, que é a atuação como perito judicial, que inclusive tem uma flexibilidade bem grande e é possível atuar em paralelo aí com outras atividades dentro
da engenharia elétrica ou se você atua fora da engenharia elétrica também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da lista de espera da formação em perícias judiciais elétricas. Se você tem interesse em atuar nessa área, coloque seus dados que você será avisado quando abrirmos vagas aqui da formação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, trouxe um pouco da minha história, né, na área de perícia criminal, embora seja uma área que precisa de concurso público, acaba ajudando o pessoal que porventura tenha interesse no tema. Um abraço, se inscreva no canal, deixa o like e até